Queridos irmãos e irmãs, como está na liturgia do 11º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra nos traz como textos para serem refletidos, como primeira leitura, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22 a 24. O salmo responsorial é o Salmo 91. Como segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 10. O Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Uma forma que Jesus usa e sempre recorre a essa forma de pedagogia para ensinar o povo é através de parábolas. No entanto, na liturgia da palavra desse 11º domingo do tempo comum, todas as leituras trazem parábolas para que possamos refletir sobre os mistérios do reino de Deus. É muito bom que entendamos que a parábolas é como um mapa para descobrirmos um grande tesouro. E esse tesouro é o reino dos céus. Por isso, procuremos entender, através das parábolas desse final de semana, qual é a mensagem que a liturgia quer nos transmitir. Olhando para a primeira leitura, o que quer dizer a parábola? É o Senhor que faz pequena as árvores grandes e faz as árvores grandes pequenas, que faz a árvore seca ficarem com vida, verdes, e as árvores verdes secarem. Na segunda leitura, o que quer dizer esta parábola? Quando ouvimos, enquanto estivermos nesse corpo, estaremos peregrinando longe do Senhor. E no Evangelho, quando ouvimos, o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Tudo isso são parábolas que precisamos decifrá-las para que entendamos melhor a mensagem de Deus, para que possamos assim conhecer o seu reino. E digo que só pelo Espírito Santo nós teremos acesso a estes tesouros que são as parábolas do reino. Na primeira leitura, quando se diz que Deus eleva as árvores pequenas e põe por chão as árvores grandes, podemos dizer que ele quer dizer aquilo que ele fez no Egito. O pequeno povo de Israel, escravo por séculos, sem nenhuma esperança humana de libertação, porque os egípcios eram muito mais poderosos do que o povo de Israel. De repente, Deus derruba a árvore grande, Faraó com seu exército, precipitando no mar cavalo e cavaleiro e conduzindo o povo através de abrir um mar vermelho para que passasse com o pé enxuto e depois
conduziu esse povo pelo deserto. Esse pequeno povo, esse pequeno rebanho, que não tinha nenhum poder, recebeu de Deus a força e o poder para a libertação. Podemos dizer também, quando ele fala da árvore grande e da pequena, que inverte a realidade que encontramos no mundo, que as pessoas valorizam aquilo que é poderoso, que é grande, e humilham os pequenos, como Nossa Senhora vai cantar no canto do Magnífica. Olhamos para a figura de Davi e Golias. Jamais, humanamente falando, seria possível Davi vencer Golias. No entanto, com uma pedra pequena na funda, como um estilingue, ele lançou sobre Golias e a árvore grande caiu e a árvore pequena foi exaltada. E é muito bom nós refletirmos sobre isso para nós entendermos que uma Ave Maria que nós rezamos tem poder de derrubar gigantes. Um Pai Nosso que nós rezamos tem poder de derrubar poderosos que são contra a vontade de Deus. Se uma pedrinha, uma Ave Maria, se uma pedrinha, um Pai Nosso pode derrubar gigantes, imaginemos um terço, um rosário, uma Santa Missa, como podemos mudar a realidade do mundo. E ainda encontramos esta reflexão da primeira leitura, quando nós olhamos para aqueles 12 discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus Cristo, pessoas incultas, sem estudos, pessoas que eram da sociedade, da classe baixa, como pescadores, até cobradores de impostos, conseguiram abalar o Império Romano. A árvore pequena derrubou a grande árvore frondosa, que era o Império Romano, e ali implantou a semente do cristianismo. Olhando para a segunda leitura, quando São Paulo diz que enquanto estivermos nesse corpo, estaremos peregrinando longe de Deus, quer dizer que um dia nós iremos partir para a nossa pátria. Estamos aqui apenas como peregrinos. E é importante nós termos essa consciência que não ficaremos aqui para sempre. Por isso São Paulo diz que quando terminarmos aqui os nossos dias, nós precisamos nos encontrarmos com Deus. E é importante que nós nos preparemos para este encontro. E no encontro, nós, conforme a preparação que nós fizermos, poderemos escutar a palavra mais bela que nós jamais teríamos escutado em toda a nossa peregrinação aqui neste mundo. Mas também, por outro lado, poderemos ouvir a palavra mais triste que jamais teríamos ouvido aqui na nossa peregrinação neste mundo. A palavra mais feliz é: vinde, bendito de meu Pai. A palavra mais triste: eu
não vos conheço. Por isso o tempo de peregrinação aqui na terra, antes de nos encontrarmos definitivamente com Deus, é um tempo de preparação para que possamos ouvir esta palavra bendita. Vinde, bendito de meu Pai. E no Evangelho, a parábola do reino de Deus é como alguém que semeia a semente. Nós somos semeadores da semente da palavra. Por isso precisamos semear nos corações a palavra de Deus. E aí Jesus faz a comparação como o reino de Deus, como um grão, uma semente de mostarda, que pequenina, quando lançada na terra, cresce e torna-se uma árvore frondosa. Exatamente esta é a realidade do reino dos céus presente no meio dos homens. Essa semente foi cultivada e depois lançada na terra, e esta realidade acontece desde quando os patriarcas prepararam a reconciliação do homem com Deus, como vimos na semana passada, primeira leitura, a partir da queda de Adão e Eva. Depois os profetas, depois o anúncio do anjo, depois a concepção de Maria e depois o envio dos apóstolos para que chegassem a todos os corações a semeadura desta semente. E aí nós precisamos entender que todos nós que estamos nesta árvore frondosa que é a igreja, que foi crescendo durante os séculos, precisamos também sermos sementes, lançarmos a semente da palavra para que outros venham aninhar-se nesta árvore que Deus preparou, que é a árvore da salvação. Se a árvore do paraíso, com a presença da serpente que seduziu os nossos primeiros pais, foi árvore da morte, a igreja que iniciou pequenina, como um grão de mostarda, hoje é a árvore da salvação. E é claro, temos que refletir, já fazem 2000 anos que essa semente, de maneira mais próxima, foi lançada com a morte e regada com o sangue de Cristo na cruz. Nós podemos perceber claramente que temos que ter paciência, porque Deus espera a conversão de todos, e a paciência é uma virtude do agricultor, que primeiro lança a semente, depois vai regando, a sua raiz começa a se desenvolver, depois nasce o caule, as folhas, e só depois vem os frutos, depois de muito cuidado, de muito trabalho. Não queremos nós lançar a semente hoje e colher amanhã.
é necessário saber que muitas vezes vamos lançar a semente e nem veremos os seus frutos, que talvez dure muitos anos, mas a semente está ali, lançada, crescendo devagarzinho, até que um dia, talvez não aqui no mundo, mas no reino dos céus, colheremos os frutos daquilo que nós plantamos aqui na terra. Por isso, peçamos a graça da paciência e saber que tudo aquilo que nós empreendemos para que o reino de Deus possa crescer, Deus não nos deixará sem a recompensa, porque receberemos dos frutos na eternidade com Deus, porque esta é a pedagogia, esta é a promessa, esta é a vontade de Deus para toda a criatura humana. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.